1 Samuel, capítulo 26, versículo 11. Senhor, me guarda, de que eu estenda a minha mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha de água, e vamos nós. Então, irmãos, esses versículos, Davi disse: Deus me livre de pôr a mão no ungido do Senhor. O que é ungido do Senhor? Pessoas que Deus separa, que Deus escolhe, que Deus cuida para fazer o trabalho dele aqui na terra, para levar a palavra, para exercer ministério. Deus coloca numa prova tudo. Então, irmãos, aqui está falando de dois reis, Davi e Saul. Sabemos aí, Saul era um rei mais velho, só que depois de ele fazer várias abominações, Deus não estava se agradando com o que Saul estava fazendo e mandou Samuel ir até a casa de seu Jessé, escolher um dos filhos de Jessé para ser o rei, que foi Davi. Sabemos que é uma história longa, que Davi estava lá no meio das ovelhas e Samuel mandou chamar e ungiu para ser rei no lugar de Saul, porque Saul estava fazendo coisas erradas, não estava agradecendo a Deus. Deus sempre vai substituir quem não está mais trabalhando como ele quer que trabalhe. Então, Davi começou por ali como rei. Quando casou com a filha de Saul, era genro de Saul, mas quando Saul ficou sabendo que Davi ia substituí-lo, que ia ser o novo rei, que já estava sendo ungido, mas estava inquieto, ainda não estava trabalhando. Quando ele descobriu que Davi já era rei, já estava indo, trabalhando e tudo, começou a persegui-lo para matar. Perseguir, que eu digo, é para matar, não era só. E então Davi, às vezes a gente, irmãos, que é ungido, que é separado, que é chamado, que tem o forte. Porque, irmãos, eu vou dando exemplos aqui de mim. Hoje na minha cidade aqui, quem me conhece mais de perto, todo já descobriu que eu tenho chamado, que eu tenho um dom para exercer o ministério. Esse dom não vem do livro, não vem da Bíblia, vem de Deus. As pessoas já entenderam. Tem pessoas que me mandam mensagem falando, você assim, assim, assado, parabéns pelo que você passou e tudo. As pessoas já decidiram, já entenderam, já sabem que eu sou ungido de Deus, eu sou chamado. Agora tem as perseguições, só que ninguém bota a mão. Se botar a mão no ungido, morre, Deus mata, Deus vinga, Deus faz. Não adianta. Tem as perseguições, as ameaças, tudo, mas botar a mão não pode. Tem consequência. Se mexer no ungido, tem consequência. Aí vou dizer aqui de Davi, mas de Saul, só para você ver, Davi já era rei. E outra coisa, Saul foi um rei que foi o povo que escolheu. Então Deus ali, tudo bem, Deus deu a oportunidade. Davi foi um rei que Deus escolheu a dedo, disse, vai lá na casa de Jessé, pega um dos filhos dele e unge como meu rei. Eu que vou botar ele como rei. Então estava tirando Saul do poder, mas Saul era ungido, era rei. Não podia mexer. Então, começou a perseguição de Saul a Davi. Davi, quando viu que ia morrer, porque quando a gente vê que o negócio está bravo, corre, Deus diz, ó, vai para tal lugar, Deus dá as instruções, como me deu. Saia, cai fora, dá um tempo, depois tu vem na hora certa. Eu vou te preparar, eu vou te ungir. Glórias a Deus. E aí, Davi, quando Deus disse, ó, vá para a caverna, esconde lá e fica lá um tempo. Não volta agora. Então, Davi correu e foi para a caverna. Um dos filhos de Saul, era cunhado de Davi, gostava muito de Davi. Sempre que Saul inventava algo para atacar Davi, Davi já tinha um exército dele, já tinha um povo. Esse filho de Saul ia até Davi e avisava, ó, meu pai está planejando, fica esperto, tal. Deus sempre vai usar alguém para proteger o ungido dele. E aí, Davi escondido lá na caverna com o exército dele.
Saul planejou cá, disse, vou buscar ele, já sei onde está. Ficou sabendo onde Davi estava, disse, eu vou lá. Pegou o exército dele, de Saul, com vários homens, aqui diz uma quantia, mas eu não gosto de dizer quantia, porque às vezes a gente pode errar, né? Então, muitos homens, e foi lá para a caverna para perseguir Davi e matar. Davi, quando ficou sabendo que Saul estava na caverna para perseguir ele, ficou atento. E Davi colocou espias de longe para ver onde Saul estava acampado com o exército dele. E viu tudo, ficou sabendo e desceu até esse ponto da caverna. Davi com os seus homens e Saul estava acampado ali. Saul, já cansado de perseguir, deu no sono. Pegou a lança, Saul pegou a lança, enfincou no chão, aqui diz, e deitou próximo e dormiu. A lança e a vasilha de água. A lança quer dizer a espada, né, irmão? Antigamente eles lutavam com espadas. E aí, enfincou a espada no chão, na terra, e dormiu. Davi chegou na cabeceira dele. Olha aí, irmão, é o versículo que eu li. Davi chegou, os homens de Davi disse, chefe, é a tua vez. Deixa eu enfincar a lança nele e pregar na terra. Eu vou enfincar até a lança entrar na terra, deixa ela aí. Davi disse, não, eu não posso tocar no ungido do Senhor. E Davi também era ungido. E outra coisa, eu repito, Davi foi ungido por Deus e Saul foi pelos povos. Saul foi por Samuel só. E Davi, Deus mandou ir buscar lá dentro do mato, mexendo com as ovelhas. Então Davi era um rei que podia dizer, eu tenho a proteção de Deus, eu vou matar ele agora. Não, não matou não. Então Davi foi lá, tirou a lança, desarmou o homem, acordou, chamou, disse, ei, o que é que tu tem contra mim? Tá vendo aí que eu tive a chance de tirar a tua vida? Eu tô te poupando, eu não quero problema contigo, cara. É como se dissesse assim, irmãos. Eu não quero problema contigo. Por que tu me persegue tanto? Eu não te fiz nada. Davi falando com Saul, né? Saul disse, não, pronto, entendi. Você só não me matou porque não quis, então, beleza, vamos fazer as pazes, vamos... Mas tem gente que não entrega, irmão. Finge. Saul fez um selo ali com ele, combinou que não queria mais problema, mas em outros versículos aqui diz que depois ele voltou a persegui-lo de novo. Lá foi no 26, verso 11, aqui no 27, verso 1, olha o que Davi diz, já cansado de tanto correr, né, de tanto fugir de Saul, daquele problema, Saul perseguindo. Lá ele diz, moço, não vê que eu não quero te matar, me deixa, vai viver. Vamos ser amigos, vamos cada um cuidar do que é seu. Mas aqui já no 27, que é bem para frente, Davi diz assim, ó. Disse, porém, Davi, no seu coração, ora, algum dia ainda perecerei pela mão de Saul. Não há coisa melhor para mim do que escapar apressadamente para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de mim buscar, por todos os termos de Israel. Assim escaparei da sua mão. Então, tá vendo? Mesmo lá ele tendo combinado, mas Saul continuou perseguindo ele, querendo matar. Fez um acordo lá, mas depois que passou, o furor montou de novo. Tem gente que é assim, irmão. Você vai lá, conversa, faz as pazes, você ajeita, mas depois ainda fica com mágoa, com raiva. O ser humano é falho. E lá era briga de dois reis. Então ali, Davi já cansado, disse, eu não quero mais, eu não vou matar esse cara. Eu já tive às vezes, já tive 2 chances ou mais de matar, Deus deu. Mas Deus também não estava dando a chance para Davi matar ele. Deus estava testando Davi. Deus testa nós todo dia. Deus dá a oportunidade de nós vingar das pessoas. Deus dá a oportunidade de nós ferir as pessoas. Deus dá a oportunidade de nós prejudicar a pessoa de uma certa forma, mas para ver quem é nós.
Assim como fez com Davi, botou o inimigo na mão dele, com a lança, o cara dormindo. Não tinha que fazer nada, era só Davi pegar a lança do chão e tchá. Um dos caras ainda disse, não precisa você botar a mão não, eu mesmo faço. Um dos homens de Davi disse, não precisa você botar a mão não, chefe, mestre. Eu mesmo faço. Davi disse, não, ninguém vai botar a mão nele. Ele é ungido de Deus. O problema dele ele resolve com Deus. O meu com Deus é uma coisa. O dele ele resolve com Deus. Na hora certa Deus fala com ele. E aqui, se for ver, em outro versículo aqui bem na frente, teve a morte de Saul. Aqui no 30. Vou ler aqui só o cabeçalho aqui, o texto. Ó. A morte de Saul e de seus filhos. No 30 aí, 1 Samuel 31, verso 1. Os filhos, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram diante dos filisteus e caíram mortos na montanha de Gilboa. Entendeu, irmãos? Então, aqui, no caso, Davi diz, não, na hora dele, Deus acerta com ele, eu não vou sujar minhas mãos. A gente que é ungido, ninguém deve sujar a mão de sangue, mas principalmente a gente que é ungido, Deus confiou em nós um poder. Então por que a gente vai fazer mal a alguém? Deixa as pessoas viverem a vida deles do jeito que querem. Uma hora eles vai cair a ficha, diz, não, esse cara ele tem algo, a gente tenta prejudicar, mas não consegue. Esse cara teve morto e ele viveu, ele levantou sozinho, não precisou de ninguém. Então foi a mão de Deus. As pessoas vão reconhecer e vão te deixar em paz.